Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 4. Uma jornada no escuro. Era o entardecer e a luz cinzenta outra vez minguava depressa quando se detiveram para passar a noite. Estavam muito cansados. As montanhas estavam veladas no crepúsculo crescente e o vento era frio. Gandalf distribuiu a cada um, com parcimônia, mais um gole do Mirror de Valfenda. Depois de terem comido algum alimento, ele convocou um conselho. É claro que esta noite não podemos prosseguir, disse ele. O ataque no portão do Chifre Vermelho nos exauriu e precisamos descansar um pouco. E aonde devemos ir depois? Perguntou Frodo. Ainda temos diante de nós nossa jornada e nossa missão, respondeu Gandalf. Não temos opção senão irmos em frente, ou voltarmos a Valfenda. O rosto de Pippin iluminou-se visivelmente diante da simples menção da volta a Valfenda. Merry e Sam ergueram os olhos, esperançosos, mas Aragorn e Boromir não deram sinal. Frodo parecia aflito. Gostaria de estar lá outra vez, comentou ele. Mas como posso voltar sem vergonha, a não ser que de fato não haja outra maneira e já estejamos derrotados? Tem razão, Frodo, disse Gandalf. Voltar era admitir a derrota e enfrentar uma derrota pior que virá. Se voltarmos agora, então o anel terá de ficar lá. Não conseguiremos partir de novo. Então, mais cedo ou mais tarde, Valfenda será sitiada. E após um tempo breve e amargo, será destruída. Os espectros do anel são inimigos mortais, mas ainda são apenas sombras do poder e do terror que possuiriam se o anel regente tivesse voltado à mão de seu mestre. Então precisamos prosseguir, se houver caminho, disse Frodo suspirando. Sam afundou no abatimento outra vez. Há um caminho que podemos tentar, disse Gandalf. Pensei desde o começo, quando primeiro considerei esta jornada, que deveríamos tentá-lo. Mas não é um caminho agradável, e não falei dele antes à comitiva. Aragorn era contrário até que tivéssemos pelo menos tentado o passo sobre as montanhas. Se for uma estrada pior que o portão do Chifre Vermelho, então deve ser maligno de verdade, disse Merry. Mas é melhor você nos contar sobre ele e deixar que saibamos logo do pior. A estrada de que falo conduz às minas de Moria, disse Gandalf. Só Gimli ergueu a cabeça. Tinha nos olhos um fogo latente. Todos os demais sentiram pavor à menção daquele nome. Mesmo para os hobbits, era uma lenda de vago temor. A estrada pode conduzir a Moria, mas como podemos esperar que ela conduza através de Moria? Disse Aragorn sombrio. É o nome de Mau Agouro, afirmou Boromir. E tampouco vejo necessidade de irmos para lá. Se não pudermos atravessar as montanhas, vamos viajar rumo ao sul até chegarmos ao desfiladeiro de Rohan, onde os homens são amigos do meu povo, tomando a estrada que segui vindo para cá. Ou poderíamos passar adiante e atravessar o Isen para a Praia Comprida e Lebenin, assim chegando a Gondor pelas regiões próximas do mar. As coisas mudaram desde que vieste para o norte, Boromir, respondeu Gandalf. Não ouviste o que vos contei sobre Saruman? Com ele poderei resolver meus próprios assuntos, antes que tudo termine. Mas o anel não pode chegar perto de Isengard, se isso puder ser evitado por algum meio. O desfiladeiro de Rohan está fechado para nós enquanto acompanharmos o portador.
Quanto à estrada mais longa, não temos esse tempo para gastar. Poderíamos passar um ano em tal jornada, e passaríamos por muitas terras que estão ermas e sem abrigo. Porém, não seriam seguras. Os olhos vigilantes, tanto de Saruman quanto do inimigo, estão sobre elas. Quando vieste para o norte, Boromir, era aos olhos do inimigo somente um vagante extraviado do sul, e pouco lhes importava. A mente dele estava ocupada com a perseguição do Anel. Mas agora retornas como membro da comitiva do Anel, e estás em perigo, enquanto permaneceres conosco. O perigo aumentará a cada légua que andarmos para o sul sob o céu descoberto. Receio que desde a nossa tentativa declarada no passo da montanha, nosso apuro tenha se tornado mais desesperado. Agora vejo pouco a esperança de não desaparecermos logo de vista durante algum tempo e de simularmos nossa trilha. Portanto, aconselho que nem passemos sobre as montanhas, nem ao redor delas, e sim por baixo delas. Essa, seja como for, é uma estrada que o inimigo pouco esperará que tomemos. Não sabemos o que ele espera, comentou Boromir. Ele poderá vigiar todas as estradas, as prováveis e as improváveis. Nesse caso, entrar em Moria seria penetrar em uma armadilha, pouco melhor que bater aos portões da própria Torre Sombria. O nome de Moria é negro. Falas do que não conheces, quando comparas Moria ao baluarte de Sauron, respondeu Gandalf. Dentre vós só eu estive nos calabouços do Senhor Sombrio, e apenas em sua moradia mais antiga e menor, em Dol Guldur. Os que passaram pelos portões de Barad-dûr não retornam. Os que passam pelos portões de Barad-dûr não retornam. Mas eu não vos conduziria para dentro de Moria se não houvesse a esperança de sair outra vez. Se há orcs ali, é verdade que isso nos causará problemas. Porém, a maioria dos orcs das Montanhas Nevoentas foi dispersa ou destruída na Batalha dos 5 Exércitos. As águias relatam que os orcs se reúnem outra vez, vindos de longe, mas há esperança de que Moria ainda esteja livre. Há até uma chance de que haja anãos ali, e de que Balin, filho de Fundin, possa ser encontrado em algum profundo salão de seus pais. Seja como for, deve-se trilhar o caminho que a necessidade escolhe. Trilharei o caminho contigo, Gandalf, disse Gimli. Irei contemplar os salões de Durin, não importa o que nos espere ali, se conseguires encontrar as portas que estão fechadas. Bom, Gimli, respondeu Gandalf. Tu me encorajas. Buscaremos juntos as portas ocultas e as atravessaremos. Nas ruínas dos anãos, uma cabeça de anão será mais difícil de confundir que elfos ou homens ou hobbits. Porém, não será a primeira vez que estive em Moria. Por um longo tempo lá busquei Thrain, ou Train, filho de Tror, depois que ele se perdeu. Atravessei e saí vivo. Também eu certa vez passei pelo portão do Riacho Escuro, disse Aragorn em voz baixa. Mas apesar de eu também ter saído, a lembrança é muito má. Não desejo entrar em Moria pela segunda vez. E eu não desejo entrar lá nenhuma vez, retrucou Pippin. Nem eu, murmurou Sam. É claro que não, disse Gandalf. Quem desejaria? Mas a questão é, quem irá me seguir se eu vos conduzir para lá? Eu irei, disse Gimli avidamente. Eu irei, disse Aragorn, pesaroso. Tu seguiste minha liderança até o quase desastre na neve e não disseste palavras de acusação. Agora seguirei tua liderança, se este último alerta não te demover. Não penso agora no anel, nem em nós outros, e sim em ti, Gandalf. E te digo, se passares pelas portas de Moria, tome cuidado. Eu não irei, disse Boromir, a não ser que o voto de toda a comitiva me seja contrário. O que dizem Legolas e o povo pequeno? Certamente precisa ser ouvida a voz do portador do anel. Eu não desejo ir a Moria, respondeu Legolas. Os hobbits nada disseram.
Sam olhou para Frodo. Por fim, Frodo falou. Eu não desejo ir, disse ele. Mas tampouco desejo recusar o conselho de Gandalf. Peço que haja votos antes que tenhamos dormido. Gandalf obterá votos mais facilmente à luz da manhã do que nesta escuridão fria, como um uivo vento. A estas palavras, todo caíram em pensamentos silenciosos. Ouviam o vento chiando entre as rochas e as árvores, e ao redor deles havia uivos e lamentos nos espaços vazios da noite. De repente, Aragorn se ergueu com um salto. Como uiva o vento? Exclamou. Está uivando com vozes de lobos. Os wargs vieram ao oeste das montanhas. Então precisamos esperar pela manhã? Disse Gandalf. É como eu disse. A caçada está em andamento. Mesmo que vivamos para ver o amanhecer, quem agora quererá viajar de noite rumo ao sul com os lobos selvagens em seu encalço? Qual a distância de Moria? Perguntou Boromir. Havia uma porta a sudoeste de Caradhras, a umas 15 milhas a voo de corvo, e quem sabe a 20 a passo de lobo, respondeu Gandalf sisudo. Então partamos assim que houver luz amanhã, se pudermos, disse Boromir. O lobo que se ouve é pior que o orc que se teme. Verdade, assentiu Aragorn, desprendendo a espada da bainha. Mas onde o orc uiva, o orc também vagueia. Queria ter ouvido o conselho de Elrond, murmurou Pippin para Sam. Afinal de contas, não sirvo para nada. Não há em mim o suficiente da estirpe de Mandobraz ou Berratouro. Esses uivos me gelam sangue. Não me recordo de jamais ter me sentido tão infeliz. Meu coração desceu até os dedos dos pés, Sr. Pippin, disse Sam. Mas ainda não fomos devorados, e temos indivíduos valentes aqui conosco. Não sei o que está reservado para o velho Gandalf, mas aposto que não é uma barriga de lobo. Para se defender durante a noite, a comitiva escalou o topo da pequena colina sob a qual estiveram se abrigando. Era encimada por um capão de árvores velhas e retorcidas, em torno das quais havia um círculo rompido de matacães. Fizeram uma fogueira no meio delas, pois não havia esperança da escuridão e o silêncio evitarem que a trilha fosse descoberta pelas matilhas de caçadores. Ficaram sentados ao redor do fogo, e os que não estavam de sentinela cochilavam inquietos. O pobre pônei Bill, de pé, tremia e suava. Agora os uivos dos lobos estavam em toda a sua volta, às vezes mais perto e às vezes mais longe. Na madrugada haviam-se muitos olhos luminosos espiando por cima da crista da colina. Alguns avançaram quase até o anel de pedras. Numa brecha do círculo, via-se um grande vulto escuro de lobo parado, espiando-os. Soltou um uivo estremecido, como se fosse um capitão convocando a matilha ao ataque. Gandalf levantou-se e caminhou em frente, erguendo o cajado. Ouve, cão de Sauron! Gritou. Gandalf está aqui. Foge se dás valor à tua pele imunda. Eu te farei murchar da cauda ao focinho se entrares neste anel. O lobo rosnou e pulou sobre eles em grande salto. Nesse momento, ouviu-se um zunido agudo. Legolas disparara seu arco. Ouviu-se um berro hediondo e o vulto que saltava caiu pesadamente no chão. A flecha élfica lhe perfurara a garganta. Os olhos que vigiavam apagaram-se de súbito. Gandalf e Aragorn deram alguns passos para a frente, mas a colina estava deserta. As matilhas de caça tinham fugido. Em toda a volta deles, a escuridão se fez silenciosa, e não veio nenhum grito no vento que suspirava. A noite estava avançada e, no oeste, a lua minguante se punha, brilhando caprichosa através das nuvens que se desfaziam. De repente, Frodo acordou num sobressalto. Sem aviso, uma tempestade de uivos irrompeu feroz e selvagem em torno do acampamento. Uma grande hoste de wargs se reunia em silêncio, e agora os atacava de todos os lados ao mesmo tempo. Joguem ele na fogueira! Gritou Gandalf para os hobbits. Saquem as armas e postem-se de costas um para os outros.
À luz súbita da lenha nova que se inflamava, Frodo viu muitas formas cinzentas que saltavam por cima do anel de pedras. Outras e outras mais se seguiram. Num ímpeto, Aragorn perpassou a garganta de um enorme líder com a espada. Boromir, em um movimento amplo, decepou a cabeça de outro. Ao lado deles, Gimli estava de pé, com as pernas robustas, empunhando seu machado anânico. O arco de Legolas cantava. À luz bruxuleante da fogueira, Gandalf pareceu crescer de repente. Ergueu-se em uma grande forma ameaçadora, como um monumento de um antigo rei de pedra, posto sobre uma colina. Inclinando-se como uma nuvem, apanhou um galho em chamas e caminhou para o encontro dos lobos. Recuaram diante dele. Ele lançou a tocha ardente alto no ar. Ela arrebentou em chamas com súbita radiância branca como a de um raio, e a voz dele rolou como um trovão. Naur an Edraif Amen! Naur dan in Ingarhof! Exclamou. Ouviu-se um rugido e uma crepitação, e a árvore acima dele irrompeu em uma folha e flor de chamas cegantes. O fogo saltou de copa em copa. Toda a colina estava coroada de luz ofuscante. As espadas e adagas dos defensores reluziam e fulguravam. A última flecha de Legolas incendiou-se no ar ao voar, e em chamas enterrou-se no coração de um grande chefe dos lobos. Todos os demais fugiram. O fogo apagou-se devagar, até não restar nada senão cinzas e fagulhas ao cair. Uma fumaça branca enrolou-se sobre os tocos de árvores queimados e soprou da colina, escura, à medida que a primeira luz do amanhecer surgiu débil no céu. Seus inimigos estavam desbaratados e não voltaram. O que foi que ele disse, Sr. Pippin? Disse Sam, embainhando a espada. Lobos não o derrotam. Foi de encher os olhos, sem dúvida. Quase chamuscou os cabelos da minha cabeça. Quando chegou a luz plena da manhã, não se via sinal dos lobos, ou em vão eles procuraram os corpos dos mortos. Não restava vestígio da luta, senão as árvores carbonizadas e as flechas de Legolas no chão do cume. Estavam todas intactas, exceto uma da qual só sobrara a ponta. É como eu temia, disse Gandalf. Não eram lobos comuns caçando alimento no ermo. Vamos comer depressa e partir. Naquele dia, o tempo mudou outra vez, quase como se fosse por ordem de algum poder que não tinha mais serventia para a neve, já que haviam recuado do passo. Um poder que agora desejava ter luz clara para ver de longe os seres que se movessem no ermo. O vento estivera virando pelo norte para o noroeste durante a noite e agora parara. As nuvens se retiraram para o sul e o céu se abriu alto e azul. Quando estavam de pé na encosta da colina, prontos para partir, a pálida luz do sol brilhava sobre os cimos das montanhas. Precisamos alcançar as portas antes do pôr do sol, disse Gandalf. O receio que nunca as alcancemos. Não é longe, mas nossa trilha poderá ser tortuosa, pois aqui Aragorn não pode nos guiar. Poucas vezes ele caminhou nessa terra, e eu só uma vez estive embaixo da muralha ocidental de Moria, e isso foi muito tempo atrás. Ali está ela, informou ele, apontando para o sudeste, onde os flancos das montanhas caíam íngremes para as sombras em seus sopés. Ao longe podia-se ver, indistintamente, uma linha de penhascos nus, e no meio deles, mais alta que o restante, uma grande muralha cinzenta. Quando deixamos o passo, eu vos conduzi rumo ao sul, e não de volta ao nosso ponto de partida, como alguns de vós podem ter notado. Foi bom fazer assim, pois agora temos várias milhas a menos para transpor, e a pressa é necessária. Vamos embora. Não sei o que esperar, disse Boromir sisudo. Que Gandalf encontre o que busca ou o que, chegando ao penhasco, descobramos que os portões se perderam para sempre. Todas as opções parecem ruins.
e a maior probabilidade é sermos apanhados entre os lobos e a muralha. Conduze-nos. Agora Gimli caminhava à frente, ao lado do mago, de tão ávido para chegar a Moria. Juntos, conduziram a comitiva de volta rumo às montanhas. A única estrada antiga que conduzia a Moria pelo oeste corria ao longo do curso de um riacho, o Círanon, que saía do sopé dos penhascos perto de onde haviam estado as portas. Mas, ou Gandalf se enganava, ou então o terreno mudara em anos recentes, pois ele não topou com o riacho onde pretendia encontrá-lo, a algumas poucas milhas ao sul do seu ponto de partida. A manhã estava se tornando meio-dia, e a comitiva ainda vagava e escalava um terreno árido de pedras vermelhas. Em nenhum lugar conseguiam ver o brilho da água nem escutar o seu ruído. Estava tudo deserto e seco. Eles desanimaram. Não viam um ser vivo e não havia nenhuma ave no céu. Mas o que a noite traria se os apanhasse naquela terra perdida, nenhum deles se atrevia a pensar. De repente, Gimli, que havia avançado às pressas, o chamou. Estava de pé num outeiro e apontava para a direita. Apressando-se, viram de abaixo deles um sulco profundo e estreito. Estava vazio e silencioso, e mal escorria um fio de água entre as pedras do seu leito, pardas e manchadas de vermelho. Mas na margem próxima havia uma trilha muito estragada e decaída, que serpenteava entre as muralhas arruinadas e as pedras do pavimento de uma antiga estrada. Ah, aqui está, afinal! Exclamou Gandalf. Era aqui que corria o riacho. Círanon, o riacho do portão, assim costumavam chamá-lo. Mas não consigo imaginar o que aconteceu com a água. Ela costumava ser veloz e ruidosa. Vinde, precisamos nos apressar. Estamos atrasados. A comitiva tinha os pés doloridos e estava exausta, mas caminharam penosos e obstinadamente por muitas milhas ao longo da trilha grosseira que fazia curvas. O sol desceu do meio-dia e começou a rumar para o oeste. Após uma breve parada e uma refeição feita às pressas, seguiram em frente. Diante deles, as montanhas tinham a cara fechada, mas a trilha corria por uma funda cova do terreno, e só conseguiam ver as encostas mais altas e os picos mais orientais. Finalmente chegaram a uma curva fechada. Ali a estrada, que viera tendendo para o sul entre a beira do sulco e um declive íngreme à esquerda, fazia uma volta e voltava a seguir direto para o leste. Virando a curva, viram diante de si um penhasco baixo, de umas 5 braças de altura, com um topo rompido e recortado. Por cima dele pingava um fio d'água através de uma fenda larga que parecia ter sido escavada por uma cascata que fora outrora vigorosa e abundante. Deveras as coisas mudaram, disse Gandalf. Mas não há como se confundir o lugar. Ali está tudo o que resta da Cachoeira da Escada. Se bem me lembro, havia um lanço de degraus escavados na rocha ao lado dela, mas a estrada principal se curvava para a esquerda e subia, em várias voltas, até ao terreno plano do topo. Havia um vale raso além da cachoeira, dali até as muralhas de Moria, e o Círanon corria por ele tendo a estrada ao lado. Vamos ver como as coisas estão agora. Encontraram sem dificuldade os degraus de pedra, e Gimli subiu em saltos rápidos, seguido por Gandalf e Frodo. Quando chegaram ao topo, viram que não podiam prosseguir por ali, e a razão pela qual o riacho do portão secara foi revelada. Atrás deles, o sol poente preenchia o frio céu ocidental com ouro rebrilhante. Diante deles, estendia-se um lago escuro e imóvel. Nem o céu, nem o ocaso se refletiam em sua superfície tristonha. O Círanon fora represado e preenchera todo o vale. Além da água agourenta, erguiam-se vastos penhascos com faces severas e pálidas à luz minguante, finais e impassíveis. Frodo não podia ver sinal de portão nem de entrada, nenhuma fissura nem rachadura na pedra carrancuda. Ali estão as muralhas de Moria,
disse Gandalf, apontando para o outro lado da água. E ali ficava antigamente o portão, a porta élfica no fim da estrada vinda de Azevin, pela qual chegamos. Mas este caminho está bloqueado. Nenhum membro da comitiva, imagino, quererá nadar nesta água sombria ao final do dia. Ela tem um aspecto doentio. Precisamos encontrar um meio de contornar a margem norte, disse Gimli. A primeira coisa que a comitiva deve fazer é escalar pela trilha principal e ver aonde isso nos levará. Mesmo que não houvesse lago, não poderíamos fazer nosso pônei de carga subir por essa escada. Mas, em todo caso, não podemos levar o pobre animal para dentro das minas, disse Gandalf. A estrada por baixo das montanhas é uma estrada obscura, e há lugares estreitos e íngremes onde ele não pode pisar, mesmo que nós possamos. Coitado do velho Bill, disse Frodo. Eu não tinha pensado nisso. E coitado do Sam. Pergunto-me o que lhe dirá. Lamento, disse Gandalf. O coitado do Bill foi um companheiro útil, e me dói o coração deixá-lo à deriva agora. Eu poderia ter viajado com menos carga e sem trazer animal, menos que todos de que Sam gosta, se fosse a minha maneira. O tempo todo receei que haveríamos de ser obrigados a tomar essa estrada. O dia estava se aproximando do fim, e estrelas frias reluziam no céu muito acima do pôr do sol, quando a comitiva subiu pelas encostas com toda a pressa que podia e chegou à beira do lago. Não parecia não ter mais do que 2 ou 3 oitavos de milha de largura no ponto mais amplo. A luz minguante não conseguiam ver o quanto se estendia para o sul, mas a extremidade norte não ficava mais de meia milha de onde se encontravam. E entre as cristas de pedra que cercavam o vale e a beira da água, havia uma borda de terreno livre. Avançaram às pressas, pois ainda tinham que percorrer 1 ou 2 milhas até chegarem ao ponto da margem oposta onde Gandalf estava rumando. E depois disso, ele ainda precisaria encontrar as portas. Quando chegaram à ponta norte do lago, encontraram um arroio estreito que lhes bloqueava o caminho. Era verde e estagnado, estendido como um braço viscoso para as colinas que o cercavam. Gimli foi em frente sem impedimento e descobriu que a água era rasa, não chegando acima dos tornozelos na borda. Caminharam enfileirados atrás deles, traçando seu caminho com cuidado, pois embaixo das poças cheias de água havia pedras escorregadias e limosas, e o piso era traiçoeiro. Frodo estremeceu de repugnância diante do toque da água escura e imunda em seus pés. Quando Sam, o último da comitiva, conduzia Bill para a terra seca do lado oposto, ouviu-se um ruído baixo, um silvo, seguido de um estalo, como se um peixe tivesse mexido a superfície móvel da água. Virando-se depressa, eles viram ondulações delineadas em negro pela sombra à luz que minguava. Grandes anéis se alargavam a partir de um ponto bem longe no meio do lago. Fez-se um som borbulhante e depois silêncio. O crepúsculo aprofundou-se e os últimos raios do ocaso ficaram envoltos em nuvens. Agora Gandalf os impelia a grande pressa, e os demais seguiam o mais rapidamente que podiam. Alcançaram a faixa de terra seca entre o lago e os penhascos. Era estreita, muitas vezes medindo pouco mais de 1 dúzia de jardas de largura, e estava impedida por rochedos e pedras caídas. Mas encontraram passagem, encostados ao penhasco e mantendo-se mais longe que conseguiam da água escura. 1 milha mais ao sul, ao longo da beira, toparam com pés de azevinho. Tocos e ramos mortos apodreciam na água rasa, parecendo restos de antigas moitas ou de uma sebe que outrora ladeara a estrada através do vale submerso. Mas bem abaixo do penhasco, ainda fortes e vivos, havia 2 pés altos, maiores que qualquer azevinheiro que Frodo jamais vira ou imaginara. Suas grandes raízes se espalhavam da muralha até a água. Sob os penhascos que assomavam, haviam parecido simples arbustos, vistos de longe desde o topo da escada.
arbustos, mas agora erguiam-se acima de suas cabeças, rijos, escuros e silenciosos, projetando em torno de suas bases fundas sombras noturnas, eretos como colunas sentinelas no fim da estrada. Bem, eis-nos aqui finalmente, disse Gandalf. Aqui terminava o caminho élfico desde Azevin. O azevinho era o símbolo do povo daquela terra, e plantaram-no aqui para marcar o fim de seu domínio. Pois a porta oeste foi feita mormente para uso deles em seus negócios com os senhores de Moria. Aqueles eram dias mais felizes, quando às vezes ainda havia amizade intensa entre os povos de diferentes raças, até entre os anãos e os elfos. Não foi por culpa dos anãos que a amizade se extinguiu, disse Gimli. Não ouvi que tenha sido culpa dos elfos, respondeu Legolas. Ouvi ambas as coisas, continuou Gandalf, e agora não farei julgamento. Mas peço aos dois, Legolas e Gimli, que sejais amigos ao menos e que me ajudeis. Preciso de ambos. As portas estão fechadas e ocultas, e quanto antes as encontrarmos, melhor. A noite se avizinha. Voltando-se para os outros, disse: Enquanto procuro, aprontai-vos cada um para entrar nas minas. Pois aqui, receio, precisamos nos despedir do nosso bom animal de carga. Deveis descartar grande parte do material que trouxemos para um mau tempo. Não precisareis dele lá dentro. Nem assim espero, quando tivermos atravessado e prosseguirmos a jornada rumo ao sul. Ao invés disso, cada um de nós será de carregar uma parcela do que o pônei levava, especialmente a comida e os odres de água. Mas não pode deixar o pobre velho Bill para trás nesse lugar abandonado, Sr. Gandalf, exclamou Sam, irado e perturbado. Não vou admitir isso, e está falado. Depois de ele chegar até aqui e tudo mais. Lamento, Sam, disse o mago. Mas quando a porta se abrir, não acho que você será capaz de arrastar seu Bill para dentro, para a longa escuridão de Moria. Vai ter de escolher entre Bill e seu patrão. Ele seguiria seu Frodo para dentro do covil de um dragão se eu o conduzisse, protestou Sam. Seria um verdadeiro assassinato soltá-lo com todos esses lobos por aí. Será menos que um assassinato, espero, disse Gandalf. Pôs a mão na cabeça do pônei e falou em voz baixa. Vá levando palavras de proteção e guia, disse ele. Você é um animal sábio e aprendeu muita coisa em Valfenda. Ache o caminho para lugares onde possa encontrar capim e chegue por fim à casa de Elrond, ou aonde quer que deseje ir. Aí está, Sam. Ele terá a mesma chance de escapar dos lobos e chegar em casa do que nós. Sam ficou parado junto ao pônei, tristonho, e não deu resposta. Bill, que parecia entender bem o que estava acontecendo, afocinhou-o, pondo o nariz na orelha de Sam. Sam irrompeu em lágrimas e remexeu nas correias, descarregando todos os fardos do pônei e jogando-os no chão. Os demais distribuíram os pacotes, fazendo uma pilha de tudo que podia ser deixado para trás e dividindo o restante entre si. Quando isto estava feito, voltaram-se para observar Gandalf. Ele parecia não ter feito nada. Estava em pé entre as duas árvores, fitando a parede nua do penhasco, como se quisesse perfurá-la com os olhos. Gimli andava por perto, dando pancadinhas de machado na pedra aqui e ali. Legolas estava encostado ao rochedo, como quem escuta. Bem, aqui estamos nós, todos prontos, disse Merry. Mas onde estão as portas? Não consigo ver nenhum sinal delas. As portas anânicas são feitas para não serem vistas quando estão fechadas, disse Gimli. São invisíveis, e seus próprios construtores não conseguem encontrá-las nem abri-las se seu segredo for esquecido. Mas esta porta não foi feita para ser um segredo conhecido apenas pelos anãos, disse Gandalf, adquirindo vida de repente e virando-se. A não ser que esteja tudo inteiramente mudado. Os olhos que sabem o que buscar podem descobrir os sinais. Andou em frente até a muralha. Bem entre as sombras das árvores havia um espaço liso, e sobre ele passou as mãos para lá e para cá,
murmurando palavras à minha voz. Depois deu um passo para trás. Vede, disse ele. Podeis ver algo agora? A lua já brilhava sobre a face cinzenta da rocha. Porém, nada mais puderam ver por algum tempo. Então, lentamente, na superfície onde haviam passado as mãos do mago, apareceram linhas débeis como finos veios de prata correndo pela pedra. No início nada mais eram que pálidos filamentos de teia, tão delgados que só rebrilhavam intermitentemente onde a luz iluminava. Mas foram continuamente ficando mais largos e nítidos, até que se pudesse adivinhar seu desenho. No topo, tão alto quanto Gandalf podia alcançar, havia um arco de letras entrelaçadas em caracteres élficos. Mais abaixo, apesar de em alguns lugares os filamentos estarem borrados ou rompidos, podia-se ver o contorno de uma bigorna e um martelo, encimados por uma coroa com 7 estrelas. Abaixo destes, por sua vez, estavam 2 árvores, cada uma carregada de luz crescentes. Mais claramente que tudo, mais brilhava, no meio da porta, uma única estrela de muitos raios. Eis os emblemas de Durin, exclamou Gimli. E eis aqui a árvore dos altos elfos, disse Legolas. E a estrela da casa de Fëanor, disse Gandalf. São lavradas em Fildin, que só reflete a luz das estrelas e o luar, e dorme até ser tocado por quem fale palavras já há muito esquecidas na Terra-média. Faz muito tempo que as ouvi, e pensei intensamente até conseguir recordá-las em minha mente. O que diz a escrita? Perguntou Frodo, que tentava decifrar a inscrição do arco. Pensei que conhecia as letras élficas, mas não consigo ler estas. As palavras são na língua élfica do oeste da Terra-média dos dias antigos, respondeu Gandalf. Mas não dizem nada que tenha importância para nós. Dizem somente: as portas de Durin, senhor de Moria. Fala, amigo, e entra. E embaixo, em letras pequenas e apagadas, está escrito: eu, Narvi, as fiz. Celebrimbor de Azevin desenhou estes sinais. O que quer dizer com fala, amigo, e entra? Indagou Merry. Isso é bem claro, disse Gimli. Se fores amigo, fala a senha e as portas se abrirão e poderás entrar. Sim, assentiu Gandalf. Estas portas provavelmente são controladas por palavras. Alguns portões anânicos só se abrem em tempos especiais ou para pessoas determinadas. E alguns têm fechaduras e chaves que ainda são precisas quando são conhecidos todos os tempos e palavras necessários. Estas portas não têm chave. Nos dias de Durin elas não eram secretas. Normalmente ficavam abertas e guardas portões sentavam-se aqui. Mas quando eram fechadas, qualquer um que soubesse a palavra de abertura poderia falá-la e ingressar. Pelo menos assim é assim que está registrado, não está, Gimli? Está, respondeu o anão. Mas não é lembrado qual era a palavra. Narvi, seu ofício e toda a sua gente desapareceram da terra. Mas tu não conheces a palavra, Gandalf? Perguntou Boromir surpreso. Não, disse Gandalf. Os demais pareceram consternados. Somente Aragorn, que conhecia Gandalf bem, permaneceu em silêncio impassível. Então de que adiantou nos trazer a este lugar maldito? Exclamou Boromir, olhando com um estremecimento para a água escura atrás de si. Tu nos disseste que certa vez havia passado pelas minas. Como podia ser isso se não sabias como entrar? A resposta à tua primeira pergunta, Boromir, disse o mago, é que não sei a palavra ainda, mas logo a veremos de ver. E, acrescentou com um brilho nos olhos debaixo das sobrancelhas eriçadas, podes perguntar de que servem meus feitos quando demonstrarem ser inúteis. Quanto à tua outra pergunta, duvidas de meu relato? Ou não te sobra esperteza? Não entrei por aqui. Vim do leste. Se queres saber, eu te direi que estas portas se abrem para fora. De dentro podes empurrá-las com as mãos. De fora nada as move senão um encantamento de comando.
não podem ser forçadas para dentro. Oh, preciso de uma porta assim. O que vai fazer então? Perguntou Pippin, pouco intimidado pelas sobrancelhas eriçadas do mago. Bater nas portas com a tua cabeça, Peregrine Took, disse Gandalf. Mas se isso não as despedaçar e me permitirem um pouco de paz ante perguntas tolas, vou buscar as palavras de abertura. Já conheci todos os encantamentos em todas as línguas dos elfos ou homens ou orcs que foram usados para tal finalidade. Ainda consigo recordar 10 vintenas deles sem buscar em minha mente, mas algumas poucas tentativas, eu penso, serão necessárias. E não hei de pedir a Gimli as palavras da língua secreta dos anãos, que não ensinam a ninguém. As palavras de abertura eram élficas, como a escrita no arco. Isso parece certo. Aproximou-se da rocha mais uma vez, e tocou de leve com o cajado a estrela de prata no meio, abaixo do sinal da bigorna. Anon Medelen, Edro e Amen, Fenas Nogofrin, Lastbeth Lamen, disse ele em voz imperiosa. As linhas de prata esmaeceram, mas a pedra lisa e cinzenta não se moveu. Muitas vezes ele repetiu essas palavras em ordem diferente, ou as variou. Depois tentou outros encantos, um após o outro, falando ora mais depressa e alto, ora baixo e devagar. Depois falou muitas palavras isoladas da fala élfica. Nada aconteceu. O penhasco se erguia na noite, as incontáveis estrelas se acenderam, o vento soprava frio e as portas permaneceram firmes. Outra vez Gandalf se aproximou da muralha e, erguendo os braços, falou em tons imperiosos e ira crescente. Edro! Edro! Exclamou ele e golpeou a rocha com o cajado. Abre! Abre! Gritou, e em seguida disse ao mesmo tempo, ao mesmo comando em todos os idiomas que já foram falados no oeste da Terra-média. Depois jogou o cajado no chão e sentou-se em silêncio. Naquele momento, o vento trouxe de longe, aos ouvidos atentos deles, o uivo dos lobos. O pônei Bill teve um sobressalto de medo, e Sam saltou para junto dele e lhe sussurrou baixinho. Não o deixes fugir, disse Boromir. Parece que ainda precisaremos dele, se os lobos não nos encontrarem. Como odeio esta lagoa imunda. Abaixou-se e, pegando uma grande pedra, lançou-a longe na água escura. A pedra sumiu com um impacto mole, mas, no mesmo instante, houve um silvo e um borbulhamento. Grandes anéis ondulantes formaram-se na superfície distante onde caíra a pedra e moveram-se devagar na direção do sopé do penhasco. Por que fizestes isso, Boromir? Indagou Frodo. Também odeio este lugar e tenho medo. Não sei do que. Não dos lobos nem da escuridão atrás das portas, mas de outra coisa. Tenho medo da lagoa. Não a agites. Queria que pudéssemos ir embora, disse Merry. Por que Gandalf não faz alguma coisa depressa? Perguntou Pippin. Gandalf não lhes deu atenção. Estava sentado de cabeça baixa, fosse por desespero ou pensamento ansioso. Ouviram-se outra vez os uivos lamentosos dos lobos. As ondulações da água cresceram e chegaram mais perto. Algumas já marulhavam a margem. Com um repente que sobressaltou a todos, o mago se levantou de um salto. Estava rindo. Achei! Exclamou ele. É claro, é claro. Absurdamente simples, como a maioria dos enigmas quando se vê a resposta. Apanhando o cajado, postou-se diante da rocha e disse em voz clara. Melon! A estrela brilhou brevemente e apagou-se outra vez. Então, silenciosamente, um grande portal se delineou, apesar de nenhuma fenda ou junção estar visível antes. Devagar ele se dividiu ao meio e girou para fora, polegada após polegada, até ambas as portas estarem encostadas à parede. Através da abertura, podia-se ver uma escada sombria que subia íngreme,
mas além dos degraus inferiores, a treva era mais profunda do que a noite. A comitiva fitava, assombrada. Eu estava errado, afinal, disse Gandalf. E Gimli também. Merry, imaginai só, estava na pista certa. A palavra de abertura estava escrita no arco o tempo todo. A tradução deveria ser: dize, amigo, e entra. Só precisei dizer a palavra élfica para amigo e as portas se abriram. Bem simples. Bem simples demais para um erudito mestre do saber nesses dias suspeitos. Aqueles eram tempos mais felizes. Agora vamos. Deu um passo para a frente e pôs o pé no degrau inferior. Mas, nesse momento, várias coisas aconteceram. Frodo sentiu que algo o agarrava pelo tornozelo e caiu com um grito. O pônei Bill soltou um relincho selvagem de pavor, deu as costas e fugiu a toda pela beira do lago para a escuridão. Sam saltou em seu encalço e depois, ouvindo o grito de Frodo, voltou correndo e chorando e praguejando. Os demais viraram-se e viram as águas do lago fervilhando, como se uma hoste de serpentes estivesse nadando vinda do extremo sul. Um tentáculo longo e sinuoso havia se arrastado para fora da água. Tinha cor verde pálida. Era luminoso e úmido. A extremidade semelhante a um dedo agarrou o pé de Frodo e o estava arrastando para dentro da água. Sam, de joelhos, já estava golpeando com a faca. O braço soltou Frodo e Sam o puxou para longe, gritando por socorro. 20 outros braços surgiram ondulando. A água escura fervia e o mau cheiro era hediondo. Para o porta! Para o portal! Escada acima, depressa! Gritou Gandalf, saltando para trás, despertando-os do horror que parecia ter enraizado a todos, exceto Sam, no chão onde estavam parados. Ele os impeliu para a frente. Foi bem a tempo. Sam e Frodo só haviam galgado alguns degraus, e Gandalf mal começara a subir, quando os tentáculos tateantes, contorcendo-se, atravessaram uma beira estreita e sondaram a parede do penhasco e as portas. Um deles retorceu-se e transpôs a soleira, reluzindo à luz das estrelas. Quando Gandalf virou-se e parou, Se estava imaginando qual palavra voltaria a fechar o portão por dentro, isso não foi necessário. Muitos braços enroscados agarraram as portas de ambos os lados e as giraram com força horrível. Elas bateram com um eco dilacerante e toda a luz se perdeu. Um ruído de algo despedaçando-se e caindo com um estrondo passou surdamente através da pedra pesada. Sam, agarrado ao braço de Frodo, despencou no degrau na treva negra. Coitado do velho Bill, disse ele com a voz embargada. Coitado do velho Bill. Lobos e cobras. Mas as cobras foram demais para ele. Eu tive de escolher, Sr. Frodo. Eu tive de vir com o senhor. Ouviram Gandalf descendo os degraus e golpeando as portas com um cajado. Houve um tremor na pedra e a escada estremeceu. Mas as portas não se abriram. Bem, bem, disse o mago. Agora a passagem está bloqueada atrás de nós, e só há um caminho de saída, do outro lado das montanhas. Pelos ruídos, receio que os rochedos tenham sido amontoados e as árvores arrancadas e lançadas, fechando o portão. Lamento, pois as árvores eram belas e estiveram de pé por muito tempo. Senti que havia algo horrível por perto desde o momento em que meu pé tocou a água, disse Frodo. O que era a coisa, ou havia muitas delas? Não sei, respondeu Gandalf. Mas todos os braços eram dirigidos por um propósito. Alguma coisa se arrastou ou foi expulsa das águas escuras sobre as montanhas. Há seres mais antigos e mais imundos que os orcs nas profundas do mundo. Não falou em voz alta seu pensamento de que o habitante do lago, fosse o que fosse, havia agarrado Frodo primeiro dentre toda a comitiva. Boromir resmungou em voz baixa, mas a pedra ecoante ampliou o som a um sussurro rouco que todos conseguiram ouvir.
nas profundas do mundo. E é para lá que estamos indo contra a minha vontade. Quem nos conduzirá agora nesta treva mortal? Eu, respondeu Gandalf. E Gimli há de caminhar comigo. Segue, meu cajado. Ao passar à frente, subindo os grandes degraus, o mago ergueu o cajado, e uma radiância débil luziu em sua extremidade. A ampla escadaria estava ilesa e incólume. 200 degraus eles contaram, largos e rasos, e no topo encontraram uma passagem em arco com um piso horizontal que conduzia para a escuridão. Vamos sentar e descansar e comer alguma coisa, aqui no patamar, já que não podemos encontrar um refeitório, disse Frodo. Tinha começado a se livrar do terror do braço que o agarrara e sentiu-se de repente extremamente faminto. A proposta foi bem recebida por todos, e sentaram-se nos degraus superiores. Vultos sombrios no escuro. Depois de comerem, Gandalf deu a cada um terceiro gole do miruvor de Valfenda. Receio que não dure muito mais, disse ele. Mas creio que precisamos dele depois daquele horror no portão. E, a não ser que tenhamos muita sorte, vamos precisar de tudo o que resta antes de vermos o outro lado. Tomai cuidado com a água também. Há muitos riachos e poços nas minas, mas eles não devem ser tocados. Poderemos não ter a oportunidade de encher nossos odres e frascos até descermos ao vale do riacho escuro. Quanto tempo vamos levar para isso? Perguntou Frodo. Não sei dizer, respondeu Gandalf. Isso depende de muitos acasos. Mas andando direto, sem termos contratempos nem nos perdermos, espero que levemos 3 ou 4 marchas. Não pode haver menos de 40 milhas da porta oeste ao portão leste em linha reta, e o caminho poderá fazer muitas curvas. Depois de um breve descanso, voltaram a se pôr a caminho. Todos estavam ansiosos por terminar a jornada o mais depressa possível e, mesmo estando exaustos, dispunham-se a seguir marchando por mais algumas horas. Gandalf caminhava na frente como antes. Na mão esquerda erguia seu cajado reluzente, cuja luz só mostrava o chão diante dos seus pés. Na direita segurava a espada Glandring. Atrás dele vinha Gimli, com os olhos brilhando na luz fraca, enquanto virava a cabeça para um e outro lado. Atrás do anão caminhava Frodo, e havia sacado a espada curta, ferroada. Nenhum brilho vinha das lâminas de ferroada nem Glandring, e isso era um alívio, pois, visto que essas espadas eram obras de ferreiros élficos nos dias antigos, elas luziam com luz fria se houvesse orcs nas redondezas. Atrás de Frodo vinha Sam, e depois dele Legolas e os hobbits jovens, e Boromir. Na escuridão da retaguarda, carrancudo e silencioso, caminhava Aragorn. A passagem contornou algumas curvas e depois começou a descer. Fez um declive constante por um longo tempo, antes de nivelar-se outra vez. O ar ficou quente e sufocante, mas não era fétido, e às vezes eles sentiam correntes de ar mais fresco em seus rostos, saído de aberturas meio adivinhadas nas paredes. Havia muitas. Ao pálido raio do cajado do mago, Frodo vislumbrou escadas e arcos e outras passagens de túneis que subiam ou desciam íngremes, ou se abriam em escuro vazio de ambos os lados. Era desnorteante para além da possibilidade de se recordar. Gimli ajudou Gandalf muito pouco, exceto por sua robusta coragem. Pelo menos não estava, como a maioria dos outros, perturbado pela mera escuridão. Muitas vezes o mago consultou em pontos onde a escolha do caminho era duvidosa, mas era sempre Gandalf quem tinha a última palavra. As minas de Moria eram vastas e intrincadas além da imaginação de Gimli, filho de Elóin, por muito que ele fosse anão da raça montanhesa. A Gandalf as lembranças remotas de uma jornada muito anterior já não eram de grande ajuda, mas, mesmo na treva e apesar de todas as voltas do caminho, ele sabia aonde queria ir e não titubeava enquanto houvesse uma trilha que conduzisse rumo à sua meta. Não tem mais, disse Aragorn.
Houve uma pausa mais longa que o usual, e Gandalf e Gimli estavam cochichando entre si. Os demais aglomeravam-se atrás deles, esperando ansiosos. Não tem mais. Estive com ele em muitas jornadas, se bem que nunca em uma tão escura. E há histórias em Valfenda sobre feitos seus, maiores que os que eu tenha visto. Ele não se extraviará, se houver uma trilha para encontrar. Ele nos trouxe aqui contra nossos temores, mas vai nos levar para fora, não importa o custo para si mesmo. Ele tem mais segurança ao achar o caminho de casa numa noite cega que os gatos da rainha Berúfiel. A comitiva tinha sorte de ter tal guia. Não tinham combustíveis nem quaisquer meios de fazerem tochas. Na correria desesperada diante das portas, muitas coisas tinham sido deixadas para trás. Mas, sem luz, logo teriam mal logrado. Não somente havia muitos caminhos para escolher, também havia em muitos lugares buracos e alçapões e poços escuros junto à trilha, onde seus pés ecoavam ao passar. Havia fissuras e abismos nas paredes e no piso, e de vez em quando uma fenda se abria bem diante dos seus pés. A mais larga tinha mais de 7 pés, e passou muito tempo antes que Pippin juntasse coragem bastante para saltar sobre a brecha pavorosa. O ruído de água em agitação vinha de grande profundidade, como se uma grande roda de moinho estivesse girando nas profundezas. Corda, murmurou Sam. Eu sabia que ia precisar se não tivesse. À medida que esses perigos aumentavam em frequência, a marcha se tornava mais lenta. Já parecia que tinham perambulado avante, avante, incessantemente, até as raízes das montanhas. Estavam mais do que exaustos. No entanto, não parecia haver alívio na ideia de parar em algum lugar. O ânimo de Frodo havia melhorado por algum tempo depois de seu escape, e depois da comida e do gole do licor. Mas agora um profundo desconforto, crescendo até se tornar pavor, insinuou-se de novo sobre ele. Apesar de ter sido curado do golpe de punhal em Valfenda, aquela ferida cruel não ficara sem efeito. Seus sentidos estavam mais aguçados e mais consciente de coisas que não se podia ver. Um sinal de mudança que ele logo percebeu foi que conseguia enxergar no escuro melhor que seus companheiros, exceto talvez por Gandalf. E de qualquer maneira, ele era o portador do anel. Este pendia em sua corrente junto ao peito dele, e parecia às vezes um peso enorme. Sentia a certeza do mal à frente e do mal a segui-los, mas nada dizia. Aferrou-se mais ao punho da espada e seguiu em frente, obstinado. Atrás dele, a comitiva pouco falava, e só em sussurros apressados. Não havia ruído senão o dos seus próprios pés, apesar da surda das botas anânicas de Gimli, e os passos pesados de Boromir, a passada leve de Legolas, o tropear suave, mal audível dos pés dos hobbits, e na retaguarda, o ruído lento e firme de Aragorn caminhando a passos largos. Quando se detinham por um momento, nada ouviam, a não ser, ocasionalmente, um débil gotejar e pingar de água invisível. Porém, Frodo começou a ouvir, ou a imaginar que ouvia, algo diferente, como os tênues passos de pés descalços e macios. Nunca eram altos o bastante, nem próximos o bastante, para lhe dar a certeza de que os ouvira. Mas, uma vez iniciados, eles não pararam nunca enquanto a comitiva se movia. Mas não era um eco, pois quando eles paravam, o ruído continuava um pouco por si e só depois se calava. Haviam entrado nas minas depois do cair da noite. Tinham avançado por várias horas, apenas com breves paradas, quando Gandalf chegou ao seu primeiro impasse sério. Diante dele estava um amplo arco escuro que se abria em 3 passagens. Todas levavam na mesma direção geral, para o leste. Mas a passagem da esquerda mergulhava para baixo, enquanto que a da direita subia, e o caminho do meio parecia seguir em frente, liso e horizontal, mas muito estreito.
Não tenho nenhuma lembrança desse lugar, afirmou Gandalf, parado, hesitante, embaixo do arco. Ergueu o cajado, esperando encontrar alguma marca ou inscrição que o pudesse auxiliar na escolha, mas não se via nada parecido. Estou exausto demais para decidir, disse ele, balançando a cabeça. Imagino que todos estáis tão exaustos quanto eu, ou mais. Seria melhor pararmos aqui pelo que resta da noite. Sabeis o que quero dizer? Aqui dentro está sempre escuro, mas lá fora a lua tardia arruma para o oeste e a meia-noite passou. Coitado do velho Bill, disse Sam. Eu me pergunto onde ele está. Espero que aqueles lobos ainda não o tenham pegado. À esquerda do grande arco encontraram uma porta de pedra. Estava meio fechada, mas rodou facilmente para dentro com um leve empurrão. Além dela, parecia haver um recinto amplo escavado na rocha. Devagar, devagar! Exclamou Gandalf, quando Merry e Pippin correram à frente, contentes por acharem um lugar onde podiam descansar, pelo menos com a sensação de mais abrigo que na passagem aberta. Devagar! Vocês ainda não sabem o que há lá dentro. Eu vou primeiro. Entrou com cautela e os demais fizeram fila atrás. Aí está, disse ele, apontando com o cajado ao meio do piso. Diante dos seus pés viram um grande buraco redondo, como a boca de um poço. Correntes rompidas e enferrujadas jaziam na borda e se estendiam para dentro da cova negra. Havia fragmentos de pedra ao redor. Um de vocês poderia ter caído aí dentro, e ainda estaria pensando quando é que iria atingir o fundo, disse Aragorn a Merry. Deixem o guia ir à frente enquanto vocês têm um. Parece que esta era uma sala de guarda feita para vigiar as 3 passagens, disse Gimli. Esse buraco claramente era um poço para uso dos vigias, coberto com uma tampa de pedra. Mas a tampa está quebrada, e todos precisamos tomar cuidado no escuro. Pippin sentia-se curiosamente atraído pelo poço. Enquanto os demais desenrolavam cobertores e montavam leitos juntos à paredes do recinto, o mais longe possível do buraco do chão, ele engatinhou até a beira e espiou para dentro. Um ar gélido pareceu atingir seu rosto, ascendendo de profundidades invisíveis. Movido por um impulso súbito, tateou para achar uma pedra solta e a deixou cair. Sentiu o coração bater muitas vezes antes de ouvir algum som. Então, muito embaixo, como se a pedra tivesse caído em água profunda, em algum lugar cavernoso, veio um plunk muito distante, mas napoleado e repetido no poço oco. O que é isso? Exclamou Gandalf. Ficou aliviado quando Pippin confessou o que fizera, mas estava furioso, e Pippin podia ver seu olho rebrilhando. Tolo de um tuque, rosnou ele. Esta é uma jornada séria, não uma caminhada festiva de hobbits. Jogue-se lá dentro da próxima vez e não será mais incômodo. Agora fique quieto. Nada mais se ouviu por vários minutos. Mas, depois disso, vieram pancadas fracas das profundezas. Tum, tap, tap, tum. Elas pararam, e quando os ecos silenciaram, repetiram-se. Tap, tum, tom, tap, 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 tum. Soavam inquietamente como algum tipo de sinal. Mas pouco tempo depois as pancadas silenciaram e não foram mais ouvidas. Isso foi o som de um martelo, se é que já ouviu um, disse Gimli. Sim, assentiu Gandalf, e não gosto dele. Pode não ter nada a ver com a tola pedra de Peregrin, mas provavelmente foi perturbado algo que seria melhor deixar quieto. Por favor, não faça mais nada parecido. Esperemos descansar um pouco sem mais problemas. Você, Pippin, pode fazer a primeira guarda como recompensa, rosnou ele, enrolando-se num cobertor. Pippin, infeliz, ficou sentado junto à porta na escuridão profunda. Mas virava-se de tempos em tempos,
temendo que algum ser desconhecido se arrastasse para fora do poço. Desejava poder tapar o buraco, nem que fosse só com um cobertor, mas não se atrevia a se mexer nem a aproximar-se dele, mesmo com Gandalf parecendo adormecido. Na verdade, Gandalf estava acordado, apesar de jazer imóvel e em silêncio. Estava em profundos pensamentos, tentando relembrar cada memória de sua jornada anterior nas minas e meditando ansiosamente sobre o próximo rumo que deveria tomar. Uma direção errada agora poderia ser desastrosa. Uma hora depois, ergueu-se e chegou até Pippin. Vá para um canto e tire uma soneca, meu rapaz, disse ele em tom bondoso. Imagino que você queira dormir. Eu não consigo fechar o olho, por isso bem que posso ser a sentinela. Eu sei qual é o meu problema, murmurou ele, sentando-se junto à porta. Preciso de fumaça. Não provei desde a manhã antes da nevasca. A última coisa que Pippin viu, sendo tomado pelo sono, foi um vislumbre obscuro do velho mago acocorado no chão, protegendo um cavaco em brasa com as mãos enrugadas entre os joelhos. Por um momento, o lampejo mostrou o seu nariz adunco e abaforado de fumaça. Foi Gandalf quem os acordou a todos. Havia ficado sentado, vigiando sozinho, por cerca de 6 horas, e deixara os demais descansarem. E na vigia eu me decidi, disse ele. Não gosto da sensação do caminho do meio, e não gosto do cheiro do caminho da esquerda. Há ar fétido lá embaixo, ou então não sou um guia. Hei de tomar a passagem da direita. É hora de começarmos a subir de novo. Durante 8 horas escuras, sem contar 2 breves paradas, seguiram em marcha, e não encontraram nenhum perigo e nada ouviram. E nada viram senão o débil brilho da luz do mago, balouçando como um fogo fátuo diante deles. A passagem que haviam escolhido serpenteava subindo sempre, até onde podiam julgar. Ela avançava em grandes curvas de aclive e, ao subir, tornava-se mais alta e mais larga. Já não havia aberturas para outras galerias ou túneis em ambos os lados, e o piso era nivelado e íntegro, sem buracos nem fendas. Evidentemente haviam topado com um caminho outrora importante e prosseguiram mais depressa do que em sua primeira marcha. Dessa forma, avançaram umas 15 milhas, medidas rumo ao leste em linha reta, apesar de, na verdade, deverem ter caminhado 20 milhas ou mais. À medida que o caminho ascendia, o ânimo de Frodo melhorou um pouco, mas ainda se sentia oprimido e às vezes ainda ouvia, ou pensava ouvir, longe atrás da comitiva e além das pisadas e passadas de seus pés, um passo que o seguia e que não era eco. Haviam marchado mais longe que os hobbits podiam suportar sem descanso, e todos pensavam em um lugar onde pudessem dormir, quando de repente as paredes à direita e à esquerda sumiram. Pareciam ter passado através de algum portal em um arco para um espaço escuro e vazio. Havia uma grande corrente de ar mais morno atrás deles, e, diante deles, a escuridão era fria em seus rostos. Pararam e se agruparam ansiosos. Gandalf parecia contente. Escolhi o caminho certo, disse ele. Pelo menos estamos chegando às partes habitáveis, e creio que já não estamos longe do lado leste. Mas estamos muito alto, bem mais que o portão do Riacho Escuro, a não ser que me engane. Pela sensação do ar, devemos estar em um salão amplo. Agora vou arriscar um pouco de luz de verdade. Ergueu o cajado e por um breve instante houve um resplendor semelhante a um relâmpago. Grandes sombras saltaram e fugiram, e por um segundo viram um vasto teto muito acima de suas cabeças, sustentado por muitas enormes colunas talhadas em pedra. Diante deles e de ambos os lados, estendia-se um imenso salão vazio. Suas paredes negras, polidas e lisas como vidro, cintilavam e rebrilhavam. Viram 3 outras entradas, obscuros arcos negros, um bem diante deles a leste, e um de cada lado. Então, a luz se apagou. Isso é tudo a que me arriscarei no momento, comentou Gandalf.
costumava haver grandes janelas no flanco da montanha e poços que conduziam a luz nos confins superiores das minas. Creio que agora chegamos até eles, mas lá fora é noite outra vez, e não podemos saber antes que amanheça. Se eu estiver certo, amanhã poderemos mesmo ver a manhã espiando para dentro. Mas enquanto isso, é melhor não avançarmos mais. Vamos descansar se pudermos. Até aqui tudo correu bem, e a maior parte do caminho escuro já passou. Mas ainda não atravessamos, e é longa a descida até os portões que se abrem para o mundo. A comitiva passou aquela noite no grande salão cavernoso, aninhada junta em um canto para fugir da corrente de ar. Parecia haver uma entrada constante de ar gelado através do arco oriental. Em toda a volta deles, deitados, pendia a escuridão, oca e imensa, e oprimia-os a solidão e vastidão dos salões escavados e das escadas e passagens infinitamente ramificadas. A mais arrebatada imaginação que os obscuros rumores já haviam sugerido aos hobbits reduzia-se a bem pouco diante do verdadeiro pavor e assombro de Moria. Aqui deve ter havido uma enorme multidão de anãos em alguma época, disse Sam, e cada um deles mais ocupado que texugos durante 500 anos para fazer tudo isto, e na maioria ainda em rocha dura. Por que fizeram isso tudo? Com certeza não moravam nesses buracos escuros. Não são buracos, disse Gimli. Este é um grande reino e a cidade de Cova Nana. E antigamente não era escura, e sim cheia de luz e esplendor, como ainda é recordado em nossas canções. Ergueu-se e, de pé no escuro, começou a recitar com voz grave, enquanto os ecos se perdiam no teto. O mundo era jovem, verde a montanha, sem mancha a lua cuja luz nos banha. Nem de rio nem de pedra o nome soou. Ergueu-se Durin e a sós andou. Denominou os vales e os montes. Bebeu de ainda incógnitas fontes. No espelhago esteve a vê-las. Diante dele coroa de estrelas. De gemas num fio de prata a miragem da sua cabeça sobre a imagem. O mundo era belo, a montanha era alta. Nos dias antigos antes da falta. Em Nargothrond dos reis e também em Gondolin, que agora além, passaram do mar do oeste profundo. Nos dias de Durin, belo era o mundo. Foi rei entronado de longa data, em salões de pedra com colunata, com telhados de ouro, de prata o chão, e mágicas runas no seu portão. A luz solar, lunar, astral, em lâmpadas feitas de cristal. Sem sombra noturna ou nuvem que vela, brilhava sempre clara e bela. Lá estava o martelo a soar na bigorna, lá se entralhava a letra que orna. Forjavam espadas, atavam bainhas, abriam túneis por retas linhas. Berilo, pérola, opala em chama, metal trabalhado como escama, broquel e couraça, machado e espada, e lança no arsenal guardada. A gente de Durin não se cansava, e sob as montanhas canções entoava. Harpas tocando, a cantar menestréis, soando ao portão as trombetas fiéis. Cinzento é o mundo, as montanhas são velhas. As forjas têm cinzas sobre as grelhas. Calaram martelos da harpa as canções. Reside a treva em seus amplos salões. Seu túmulo jaz sem brilho nenhum, em Moria, em Khazad-dûm. Inda a estrela submersa se vê em um momento, no espelhágua, atro, sem vento. Nas águas profundas jaz a coroa, até que de Durin o sono se escoa. Eu gosto disso, disse Sam. Gostaria de aprender, em Moria, em Khazad-dûm. Mas faz o escuro parecer mais pesado, pensar em todas essas lâmpadas. Ainda tem montes de joias de ouro jogados por aqui? Gimli silenciou. Depois de cantar sua canção, não queria dizer mais nada. Montes de joias? Indagou Gandalf.
Não. Os orcs frequentemente saquearam Moria. Nada resta nos salões superiores. E desde que os anãos fugiram, ninguém se atreve a fazer buscas nos poços e tesouros dos lugares profundos. Estão submersos na água ou em uma sombra de pavor. Então por que os anãos querem voltar? Perguntou Sam. Por Mithril, respondeu Gandalf. A fortuna de Moria não estava em ouro e joias, os brinquedos dos anãos, nem em ferro, seu serviçal. É verdade que encontraram essas coisas aqui, especialmente ferro, mas não precisavam escavar para obtê-las. Tudo o que desejavam podiam obter pelo comércio, pois só aqui em todo o mundo encontrava-se a prata de Moria, ou prata vera, como alguns a chamaram. Mithril é o homem élfico. Os anãos têm um nome que não contam. Seu valor era 10 vezes o do ouro, e agora não tem preço, pois resta pouco na superfície do solo, e os próprios orcs não ousavam escavá-lo aqui. Não ousam escavá-lo aqui. Os veios rumam para o norte, na direção de Caradhras, e descem a treva. Os anãos não contam nenhuma história, mas, assim como Mithril foi o fundamento de sua riqueza, também foi a sua destruição. Escavaram com demasiada ganância e demasiado fundo, e perturbaram aquilo de que fugiram, a ruína de Durin. De quanto trouxeram à luz do dia, os orcs recolheram quase tudo e o deram tributo a Sauron, que o ambiciona. Mithril. Todos o desejavam. Podia ser batido como cobre e polido como vidro, e os anãos sabiam fazer dele um metal leve, porém mais duro que aço temperado. Sua beleza era semelhante à da prata comum, mas a beleza do Mithril não se embaça nem se toldava. Os elfos gostavam muito dele e entre muitos usos faziam dele Ithildin, lua estrela, que vistes nas portas. Bilbo tinha um colete de anéis de Mithril que Thorin lhe deu. Pergunto-me o que foi feito dele. Ainda pegando pó na casa Mafon de Grancava, imagino. O quê? Exclamou Gimli, arrancado do silêncio pelo espanto. Um colete de prata de Moria? Esse foi um presente de rei. Sim, assentiu Gandalf. Eu nunca disse a ele, mas seu valor é maior que o do condado inteiro e de tudo que ele contém. Frodo nada disse, mas pôs a mão por baixo da túnica e tocou os anéis de sua cota de malha. Sentia-se atordoado em pensar que estivera caminhando com o preço do condado sob a jaqueta. Bilbo sabia? Não tinha dúvida de que Bilbo sabia muito bem. Fora de fato um presente de rei, mas agora seus pensamentos haviam sido levados das escuras minas para Valfenda, para Bilbo e para Bolsão, nos dias em que Bilbo ainda estava ali. Desejava de todo o coração estar lá outra vez, e naqueles dias, cortando grama ou passando tempo entre as flores, e jamais ter ouvido falar de Moria, ou de Mithril, ou do Anel. Fez-se um silêncio profundo. Um a um, os demais caíram no sono. Frodo estava de vigia, como se fosse um sopro entrando por portas invisíveis. Vindo de lugares profundos, o pavor o acometeu. Tinha as mãos frias e a testa úmida. Apurou o ouvido. Toda a sua mente foi entregue a escutar e nada mais. Por 2 lentas horas, mas não ouviu ruído, nem mesmo o eco imaginado de uma passada. Sua guarda estava quase terminada quando, lá longe, onde queria que se erguesse o arco ocidental, imaginou que podia ver 2 pálidos pontos de luz, quase como se fossem olhos luminosos. Teve um sobressalto. Tinha cabeceado. Devo ter quase adormecido durante a vigia, pensou. Estava à beira de um sonho. Pôs-se de pé e esfregou os olhos e ficou parado, espiando no escuro, até ser rendido por Legolas. Quando se deitou, adormeceu depressa, mas lhe parecia que o sonho continuava. Ouvia sussurros e via os 2 pálidos pontos de luz aproximando-se lentamente. Despertou e percebeu que os demais falavam baixinho junto dele,
e que uma luz fraca lhe caía do rosto. Muito do alto, acima do arco oriental, via um longo e pálido raio de luz através de um poço próximo ao teto, e do outro lado do salão também brilhava uma luz fraca e distante pelo arco do norte. Frodo sentou-se. Bom dia, disse Gandalf, pois finalmente já é manhã de novo. Eu tinha razão, como vê. Estamos bem alto do lado leste de Moria. Antes que o dia de hoje termine, deveremos encontrar os grandes portões e ver as águas do espelhago estendendo-se no vale do riacho escuro à nossa frente. Estarei contente, comentou Gimli. Contemplei Moria e é muito grande, mas tornou-se escura e pavorosa. E não encontramos sinal de minha gente. Agora duvido de que Balin alguma vez tenha vindo até aqui. Depois do desjejum, Gandalf decidiu prosseguir de imediato. Estamos cansados, mas descansaremos melhor quando estivermos fora, disse ele. Creio que nenhum de nós desejará passar mais uma noite em Moria. Não, deveras, exclamou Boromir. Que caminho havemos de tomar? Aquele arco a leste? Quem sabe, disse Gandalf. Mas ainda não sei exatamente onde estamos. A não ser que eu esteja totalmente perdido. Estimo que estamos acima e ao norte dos grandes portões. E poderá não ser fácil encontrar o caminho certo para descer até eles. O arco leste provavelmente demonstrará ser o caminho que devemos tomar. Mas antes de nos decidirmos, deveríamos olhar em redor. Vamos na direção daquela luz na porta do norte. Se conseguirmos achar uma janela, isso será útil. Mas receio que a luz está apenas descendo por profundos poços. Seguindo a sua orientação, a comitiva passou sob o arco do norte. Viram-se em um largo corredor. À medida que o seguiam, o brilho se intensificou e viram que ele vinha através de um portal à direita. Era alto de topo chato, e a porta de pedra ainda pendia dos gonzos, meio aberta. Além dela havia uma grande sala quadrada. Era fracamente iluminada, mas, aos olhos deles, depois de tanto tempo no escuro, parecia um fulgor cegante e piscavam ao entrar. Seus pés remexeram uma poeira funda no chão e tropeçaram em objetos deixados no portal, cujas formas de início não conseguiam distinguir. A sala era iluminada por um largo poço nas alturas da parede oposta, à do leste. Ele se inclinava para cima e, bem no alto, podia-se ver uma pequena mancha quadrada de céu azul. A luz do poço caía diretamente numa mesa no meio da sala, um único bloco oblongo, com cerca de 2 pés de altura, sobre a qual estava posta uma grande laje de pedra branca. Parece um túmulo, murmurou Frodo, e inclinou-se para a frente, com uma curiosa sensação de pressentimento, para olhá-la mais de perto. Gandalf veio depressa para seu lado. Na laje havia runas profundamente entalhadas. Estas são runas de Daeron, como se usavam antigamente em Moria, disse Gandalf. Aqui está escrito na língua dos homens e dos anãos. Balin, filho de Fundin, senhor de Moria. Então ele está morto, disse Frodo. Eu temia isso. Gimli puxou o capuz sobre o rosto.